Aí o Subeldia falando, São Paulo venceu por 3-1, as cornetas já soavam porque o Juan perdeu um gol incrível no começo, mas logo em seguida o São Paulo toma um gol e logo aí teve essa expulsão. Podemos falar bastante dela, né? Mais uma vez, o VAR vai lá num lance casual, tudo bem, deu chute na cara e tal, já vi outros caras sendo expulsos assim. O jogador do São Paulo dá uma baixada na cabeça também. Cara, você estraga o jogo, né? Você acaba com a pouca chance que o Águia tinha, já tava pior em campo, o São Paulo já estava jogando muito melhor. Mas o fato é que o Subeldia falou sobre ideia madre, Chandrei, entre outras coisas, o gol que o São Paulo tomou aí, Rimo. Mas ele falou aquela partezinha ali é boa da funcionária dele, falando assim, que não é só intensidade, não é só questão física, é muito mais que isso, e falou pra profundidade, Arnaldo. Sim. Na verdade, eu acho que a estratégia que ele adotou foi válida. Esse risco de levar o time reserva, deixar aqui 5 poupados, além dos contundidos, 11, como ele falou, no total 11 jogadores ficaram em São Paulo, e adotar a estratégia do time alternativo no jogo que era possível, deu resultado. Mas também, eu acho que ele não se baseou só no fato do Águia ser o time da Série D do Brasileiro, ser um time fraco, semi-amador, frágil. Eliminou o Curitiba no campeonato? Eliminou. Mas no estádio dele, em outras circunstâncias. Jogar num Mangueirão, em Belém, com 30 mil São Paulinos do jeito que foi, é jogar em casa. A única coisa é que você jogar num clima diferente. Impressionante o que a torcida do São Paulo fez, e o estádio completamente tomado. Então o São Paulo completamente confortável. E aí, no jogo, eu acho que o válido para o Zubeldia, e ficou meio claro isso na entrevista, foram os 30 minutos 11 contra 11, que eu achei muito bons, para um time que nunca tinha jogado junto. Muito bons mesmo. No terceiro sistema diferente que ele usa no terceiro jogo pelo São Paulo. Jogadores diferentes, sistemas diferentes. E aí a ideia madre dele não é um jeito só de jogar. Primeiro que tem as circunstâncias, as lesões e das ausências. E segundo que, dependendo da característica dos seus jogadores, isso me impressionou nesses primeiros jogos, ele conhecer bem as características de vários jogadores. Talvez tenha sido, vou arriscar, viu, Tironi, a melhor partida do Galo com a camisa do São Paulo. Argentino como ele, jogando numa função meia-direita, que era a função muitas vezes que ele ocupava no Banfield, ou meia-esquerda, jogou de meia-direita. Então isso ajuda no processo e nos resultados nesse início de trabalho. Nessa vez o São Paulo jogou sem 11, mas se a gente quer fazer as nomenclaturas, a estreia do Zubeldia contra o Barcelona foi lá no 4-2-4 ou 4-2-3-1, lá em Guayaquil. Contra o Palmeiras, sai o Pablo machucado, 3-4-3, 3 zagueiros. Ontem foi com a volta do Luiz Gustavo, com todo mundo mexido, 4-1-4-1. Com 2 triângulos pelos lados. Lado esquerdo com Patrick, Nestor e Araújo, lado direito com Moreira, Eric e Galopo. Isso, eu estou falando, com menos 11 jogadores. Então, uma questão que está, para mim, se desenhando na temporada, uma já estava clara. O São Paulo tem elenco para suportar o ritmo de lesões que o São Paulo tem, só tendo elenco. Segundo, o São Paulo tem um técnico interessante. Tem um técnico inquieto, tem um técnico com boas ideias e que está conseguindo manejar o elenco já de uma forma que talvez devesse ter começado desde o primeiro jogo do Paulista. Rodar jogadores, dar minutos, experimentar, ver situações, vários. Ontem estreou o Sabino, jogou o Juan de centroavante, enfim, várias situações que poderiam ter sido já experimentadas na parte mais fácil da temporada. Ontem era o jogo mais fácil era o Zubeldia, ontem, Águia e Marabá. O que faz com que o jogo da volta, aí sim, no Morumbi, ele possa fazer a mesma coisa ou ir além no risco. Pode botar a molecada mesmo, o William Gomes, o Henrique e tal. Aí ele ganha, porque ele está excursionando, como ele falou ali, a última resposta. Né? Goiânia, Guayaquil, parada para cumprimentar o Abel no Morumbi. Belém, Salvador, Calama. Nenhum time está fazendo isso. Quando ele acabar a Calama, aí ele vai ter um tempinho a mais para preparar melhor a ideia madre dele
e talvez chegar num time mais próximo do que ele considera ideal. Por enquanto, é um revezamento, né? Não é, você não consegue apontar qual que é o sistema, nem o time titular do Zubeldia. O jogo contra o Vitória vai ser um baita desafio. O Vitória também está mal nesse momento, perdeu do Botafogo, já mudou o jeito de jogar ontem contra o Botafogo. É 4 da tarde no Barradão. Esse é um jogo que ele deve trazer de volta os principais jogadores, para ele decidir a estratégia. Em Calama não vai ser o mesmo time, certamente. E para depois, na parte paulista, que está vivendo, por exemplo, o técnico do Botafogo, a parte caseira, ele ter mais tempo de desenvolver um São Paulo melhor. Mas a primeira impressão, em relação ao trabalho dele, é boa. E os resultados também são bons. Ele jogou 3 partidas por 3 competições diferentes, né? Uma pela Libertadores, uma pelo Brasileiro, uma pela Copa do Brasil. São Paulo venceu o Vitória no fim de semana e vai fazer um feito que só o time do Muricy fez, né? Que é ganhar 4 seguidas fora. São Paulo não ganha isso há 350 anos. O Danilo Pérez aqui, o Vessa, fala, a torcida foi demais. Desde a chegada no hotel, carreata, recepção no ônibus do estádio, parecia o Morumbi. No final, todos os jogadores, sem exceção, foram jogar suas camisas para a torcida. Não me lembro a última vez que isso aconteceu. Vinha falando com o Arnaldo, né? Como os clubes perdem oportunidades nessas coisas. Vai para um lugar desse, o estádio estava cheio de São Paulino lá. Impressionante. Aliás, um parênteses, né? Belém ter ficado fora da Copa do Mundo de 2014 foi uma atrocidade, né? Você reformou ou construiu estádios como Manaus, por exemplo, com todo respeito a Manaus, mas eu digo, a paixão que se tem em Belém com o Remo e com o Paysandu, e você não foi a sua sede na Copa, aquilo que a CBF e o governo fizeram foi um negócio... não dá. Belém não daria para ficar fora de uma reforma, de uma melhoria, coisa que aconteceu agora o ano passado, 2 anos de reforma, e o Mangueirão ficou lindo daquele jeito, enfim. E a presença da torcida do São Paulo espetacular, né? Foi um negócio muito legal. Me lembrou de 2014, o Coisa foi jogar o Goiás, mandou lá para ganhar uma grana, o Mangueirão ficou lotado de corintianos também, então tem torcidas nacionais e é muito bacana mesmo. Eu tenho a impressão de que o São Paulo, de todos os times na fase, é o que melhor fez. Todos. Se a gente pegar Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, Botafogo, o próprio Fluminense, a volta do São Paulo é a mais tranquila da Copa do Brasil. Eu sei que ainda teve Juventude e Inter que não jogaram, adiado e tal, mas o 3-1 e contra o Águia de Marabá é muito maior e melhor do que o 2-0 para mim contra o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa é um time de... está na Série B, né? Então, caiu para a Série C. Caiu para C agora, mas enfim, muito mais investimento do que o Águia de Marabá. É a impressão que eu tenho, então, que São Paulo, como disse o Arnaldo, pode até dar uma rifada no Morumbi. Acho que a diretoria pode ser daquele jogo, já se prepara, acho que uma promoçãozinha bacana, mais ainda, né? Tentar levar um torcedor para um jogo desse, um monte de criança e tudo mais. Eu acho que é um jogo bem para ser trabalhado dessa maneira. E o que mais me impressiona para finalizar no trabalho dele é esses caras que entraram aí, boa parte, ele não faz a mínima ideia quem são. Moreira, não faz uma mínima. O Lucas, o cara sabe. Essa é diferente. E o Moreira vai lá e joga, já pôs o cara para jogar e tal. Então, assim, entrou o Sabino, né? Estreia do Sabino ontem. Nunca nem que tinha jogado ainda, né? Desde que veio para se recuperar no São Paulo e tal. Então, isso para mim impressiona. Porque uma coisa é você, um técnico brasileiro, já conhece o elenco de São Paulo, já viu jogar, jogou contra, já conhece ali, ou trabalhou na base do São Paulo, ou tem um amigo que trabalhou na base do São Paulo. Ele simplesmente veio quase que do nada, sem informação nenhuma, e no terceiro jogo fala, vambora, junta aqui, você, vambora, e monta um time que fez um bom jogo ali nessa dificuldade toda de calendário, de viagem e tudo mais. Então, bem impressionante esse começo de trabalho dele. O Massal, Pablo... A ressalva que eu faço é ter tomado um gol com um jogador a mais, né? Aí o São Paulo conseguiu empatar logo na sequência, aí o jogo virar, exatamente. 2 gols rapidinho. Desculpa. Empatar e virar logo na sequência, e aí calmou e tal. Mas tomar um gol num rebote de bola parada com um trabalho incipiente é completamente aceitável, né? Jogo, né? Exato, não foi uma tabela, Marabá não teve superioridade numérica, foi um lançamento lá para dentro da área. Então é isso, né, galera? Foi uma vitória protocolada do São Paulo em Belém, né? Tem que vencer mesmo e tem que vencer com gols para poder poupar no jogo de volta. Então, perfeito.
né? 3-1, podia ser mais também, muito bom. Eu também não expulsaria o jogador do Marabá, mas também acho que ele foi muito imprudente, né? Era pra ter. Ele podia. Cara, aquele lance ali não ia ter efeito nenhum ali. Ele preferiu arriscar, chutar, e aí fica na interpretação do juiz. A gente sabe que no Brasil, cara, o juiz ele pode interpretar de qualquer forma, aqui não tem muita critério, né? Mas eu acho que o bom vitória do São Paulo, né? Que o São Paulo consegue no próximo jogo contra o Águia poupar, né? Porque o resultado foi tão bom que pode poupar, então isso é ótimo, né? Pode fazer um ingresso bonzinho, um ingresso bom ali ótimo ali pro torcedor, né? Pro torcedor levar o filho também e tal. Então show de bola, show de bola. Um grande jogo do São Paulo, né? Até com reserva também, isso que né? O reserva continua com o mesmo, né? Com a intensidade e tal. Gostei muito. O Zubeldia puto porque o time tinha diminuído a intensidade, né? Então show de bola do Zubeldia. E agora é jogo duríssimo contra o Vitória no Barradão, né? Esse jogo aí é jogo muito duro. Muito duro. E depois desse jogo pega o Cobressal na próxima quarta e encerra essa maratona seguida de jogos fora de casa. E aí vai ter maratona seguida de jogos no Morumbi. Então o Zubeldia tá com o momento mais crítico do trabalho dele no início, que é muitos jogos fora e tal. Então, ótimo trabalho aí do Zubeldia. Todos esquecem pra Band Esporte, liga o canal da Band Esporte na descrição aqui, programa G4, valeu? É nóis e vamos ver qual time ele vai montar agora contra o Vitória, o time todo descansado, valeu? É nóis, vamos São Paulo!